Gente, estamos no agosto laranja, mês de conscientização sobre a esclerose múltipla, uma doença neurológica que atinge principalmente adultos e jovens e pode impactar diretamente na qualidade de vida dessas pessoas, né? Para a gente entender quais são os sinais, os sintomas, como que funciona o diagnóstico e tratamento, eu recebo aqui no estúdio o neurologista Dr. Aníbal de Quadros. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui para a gente falar de algo tão importante, né, doutor? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marina. Realmente é uma doença muito importante, né? Porque ela é uma doença que afeta pessoas jovens e é uma doença muito séria que pode deixar consequências, sequelas neurológicas, que a gente fala, né? Problemas motores, problemas de incapacidade física muito importantes. Então, por isso que é uma doença que a gente sempre precisa conscientizar as pessoas, o sistema de saúde para ter esse diagnóstico, né? É uma doença por atingir pessoas jovens e deixar tantas consequências graves, ela precisa ter sempre nosso papel importante de esclarecer e alertar a população. Com certeza. Num primeiro momento a gente fala, esclerose múltipla, parece coisa de esclerosado, parece coisa de mais velhos, mas vocês viram que não, né? O índice de pessoas jovens que desenvolvem a doença também é alto. E aproveitando esse gancho, doutor, explica pra gente, né? Quais são ali os sintomas, o que a pessoa que desenvolve essa doença apresenta fisicamente e neurologicamente falando? Então, como eu estava explicando, assim, o termo de esclerose múltipla, né? Então, esclerose é um termo geral da biologia que quer dizer cicatrizes, né? Então, até as mulheres, é muito comum ter a esclerose de varizes, né? Escleroterapia é uma cicatrização. Sim. E múltipla quer dizer que acontece em múltiplos pontos do cérebro ou do sistema nervoso central, né? Então, daí você já tira uma conclusão que pode gerar muitos sintomas, né? Desde sintomas motores, mas um dos mais frequentes que a gente acaba tendo são as fraquezas em uma determinada área do corpo, no braço ou nas pernas. A gente pode ter uma perda visual, que chama neurite óptica, é um sintoma muito frequente. Até algumas vezes os pacientes podem ficar paraplégicos, mais incomumente, né? Tetraplégicos. Então, algum caso de dor lancinante na face, que é a neuralgia trigêmea, uma tontura muito forte. Então, enfim, é uma doença com uma miríade de sintomas neurológicos, porque é uma doença complicada, são múltiplos sintomas. Sim. Motores, algumas vezes sensitivos, como parestesia. Então, e é um diagnóstico, muitas vezes um desafio para o médico, né, essa dificuldade. Ou seja, não é nada fácil de detectar, né? Preciso até uma investigação mais a fundo para diagnosticar a pessoa com esclerose múltipla. É isso, doutor? É isso. Hoje em dia, o diagnóstico, né, é feito, precisa ter um neurologista, né, um médico que tenha experiência nessa doença, nesse tratamento, tenha conhecimento, que goste do assunto, né, de esclerose múltipla. Então, o diagnóstico hoje é feito basicamente com um exame, que é uma grande revolução da medicina já de alguns anos, que é a ressonância magnética. Então, alguns outros exames mais antigos ou mais simples não são capazes de detectar, então os critérios diagnósticos são baseados principalmente na ressonância magnética. Então, assim, é um desafio diagnóstico. Doutor, quando procurar o médico? Às vezes a pessoa fala, eu tenho uma tontura muito forte em casa, por exemplo, um dos sintomas que o senhor disse, mas como saber ali? Tem uma certa idade que a doença se manifesta de uma forma mais, assim, agressiva ou não? Como entender isso? Os sintomas, muitas vezes, como você comentou, ela acontece muito em pessoas jovens, né? Então, essa é uma característica da doença. Aparecer em torno dos 15 anos até os 20 anos. Olha, bem jovem mesmo. 20 jovens. Alguns, claro, como tudo em medicina, você pode aparecer em faixas etárias mais... em crianças existem casos de pessoas mais idosas, mas em torno dos 20 aos 40 anos. E uma das características é você ter esses sintomas que são, muitas vezes, muito graves, que não é uma simples labirintite, que é uma tontura que a pessoa tem uma vez. São muitas vezes recorrentes. Então, quando a pessoa tem um problema e depois repetiu novamente, teve uma perda visual que não foi diagnosticada e agora uma labirintite com formigamento ou uma perda de força em uma região. Então, essa inclusive é o tipo, mas com uma esclerose recorrente, né? Remitente recorrente. Doutor, e a genética? É uma doença que passa Não, pelos genes? não, ela não é uma doença de característica geneticamente hereditária. Ela tem a sua base genética, como muitas coisas na biologia, na medicina, tem suas bases genéticas, mas ela não é uma doença de característica genética familiar, né, de herança familiar, né? Aproveitando o tratamento, como funciona nos dias de hoje? Bem, hoje nós, como eu estava comentando, é uma das doenças mais tratáveis na medicina. Então,
Mesmo como doenças como hipertensão, diabetes, a esclerose múltipla hoje, nos últimos anos, ela foi uma grande revolução no tratamento dela, uma das doenças mais tratáveis da medicina. Então, hoje, quase todos os pacientes, felizmente, evoluem muito bem. Claro, tem alguns casos que você não pode ter uma resposta muito boa, mas evoluem muito bem. E o tratamento hoje, apesar de ser muito caro, ele é disponível no SUS já há muitas décadas que ele é disponibilizado pelo governo e ele vem evoluindo, o governo vem evoluindo e sendo disponível no SUS esse tratamento, né? Que até então seria muito caro. Continua, é muito caro o tratamento, né, como eu estava falando. Então, assim, essa disponibilidade de ser pelo SUS é um diferencial que ajuda muitas pessoas. Perfeito. Eu acho que esse mês, gente, né, esse agosto laranja, ele vem para isso, para conscientizar, para alertar, né, para levar informação para quem está em casa. E se você que está assistindo a gente tem alguns dos sintomas ou tem ali uma certa desconfiança, procure um médico, né, doutor? Melhor coisa a se fazer é ser diagnosticado por quem entende do assunto, né? Com certeza, com certeza. A pessoa precisa estar alerta, atenta aos sintomas e esclarecer suas dúvidas sempre que possível, né? Sempre. Perfeito. Muito obrigado pela presença, um prazer recebê-lo, que o senhor volte mais vezes. Eu que agradeço o convite. Obrigado, boa tarde a todos.